Olá, tudo bem? Bom dia, no caso de vocês, boa tarde. Vou gravar uma aula de mais ou menos entre 10 e no máximo 15 minutos. Acredito que o YouTube só me deixa fazer upload de um arquivo pequeno e eu prefiro não fazer parte 1 e parte 2, então esse vídeo na verdade será um resumo do que nós teríamos que falar ao longo de uma aula de 50 minutos. Por isso, eu peço que vocês assistam esse vídeo, mas acompanhem o PowerPoint e leiam o PowerPoint, tá? E façam a nossa tarefa de hoje. Bom, nosso tema de hoje são os filósofos pré-socráticos, conhecidos também como filósofos da natureza. Reparem, nós ainda não estudamos o filósofo Sócrates, nós estamos estudando os pré-socráticos. Isso pode fazer com que vocês imaginem que os filósofos pré-socráticos, por conta desse nome, sejam filósofos que vieram antes de Sócrates, mas isto não é verdade. Nós chamamos de filósofos pré-socráticos os filósofos que ainda pensavam de uma maneira diferente, que eu vou explicar qual é essa maneira hoje, mas explicavam o mundo, pensavam de maneira ainda diferente da maneira que foi paradigmática na filosofia, que foi o pensamento socrático, que nós não vimos ainda, tá? Então não pensem que os pré-socráticos vieram antes cronologicamente de Sócrates. Eles foram filósofos que ainda dá uma sensação de que eles estavam atrasados, e não é esse o sentido. Mas eles não pensavam ainda, eles não compartilhavam ainda do paradigma socrático, que nós vamos ver qual é depois, tá? Bem, é interessante também dizer que alguns filósofos pré-socráticos viveram depois de Sócrates, né? Para vocês perceberem como não é um nome cronológico, marcado pelo tempo. Bem, esses primeiros filósofos pré-socráticos também eram chamados de filósofos da natureza, tá? Por quê? Porque eles explicavam o mundo. Vocês lembram nas nossas aulas quando eu falei de córtex pré-frontal, etc? Nós estamos o tempo todo tentando fazer com que o mundo tenha sentido. O ser humano precisa disso. Faz parte da nossa característica biológica, Lembra que a gente falou, vocês lembram que nós falamos muito sobre evolução humana? Até córtex pré-frontal nós falamos? Então, precisamos dar sentido ao mundo, precisamos que o mundo faça sentido. Nós precisamos de causalidade, causas e consequências, não é? Nós somos os únicos animais a poder e precisar fazer disso, né? Nossa grande capacidade é dar sentido, fazer sentido, construir explicações para o mundo, certo? Bem, dessa maneira, a gente tem os primeiros filósofos, conhecidos também como pré-socráticos ou filósofos da natureza. Por que da natureza, né? Porque eles explicavam, esses primeiros filósofos, que nós já vamos ver quem são na próxima aula, eles tentavam olhar para o mundo e fornecer explicações olhando para o próprio mundo, para a própria natureza, certo? Por que eu estou falando disso? Porque se vocês pararem para pensar, nas nossas primeiras aulas, nós falamos sobre o pensamento mitológico, sobre a mitologia, sobre a explicação do mundo natural através de explicações sobrenaturais, certo? O que é mitologia? Como é que era o pensamento mitológico, né? Zeus, choveu, um raio caiu, Zeus jogou esse raio, certo? Então, o pensamento filosófico surge, a filosofia nasce fazendo uma oposição, se descola aos poucos, gradativamente, do pensamento mitológico. Ela começa a abandonar, a filosofia nascente começa a abandonar a mitologia, as explicações sobrenaturais, e começa a explicar a natureza olhando para a própria natureza, certo? Isso vocês lembram porque nós já falamos sobre isso presencialmente, né? Bem, esses primeiros filósofos, eles buscavam uma explicação natural para o mundo, eles não buscavam uma explicação do mundo fora do mundo, certo? Mas qual é o nosso objetivo da aula de hoje? É falar sobre os primeiros conceitos da filosofia nascente, né? Antes eu queria deixar bem claro uma questão. O pensamento filosófico, ele representa uma ruptura radical com o pensamento mítico, certo? Certo. O que significa ruptura radical? Significa que houve uma ruptura nas estruturas, radical, de raízes, nas raízes. Não significa dizer que isto foi rápido, que isto foi bruscamente feito, que isso foi feito de maneira a abandonar
a filosofia surge abandonando rapidamente e de vez a mitologia. Não, a filosofia nascente, ela carrega elementos mitológicos durante muito tempo. Então, quando eu digo radical, é no sentido de raízes, mas não no sentido de rapidez, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? A filosofia nascente rompe radicalmente com o pensamento mitológico, mas isso não significa que foi rápido, ok? Isso significa que foi uma mudança profunda. Vamos lembrar, radical vem da palavra raiz. Então, vamos olhar aqui as noções fundamentais do pensamento filosófico nascente. As noções fundamentais, os primeiros conceitos, e sim, vocês vão precisar saber isso. O primeiro conceito que eu queria explicar para vocês, que vocês vão precisar saber, é o conceito de physis. Physis. Physis é o conceito que a gente poderia traduzir como natureza, ok? Porém, não é a natureza natural da biologia somente. O conceito de physis carrega a ideia de tudo que é, né? Physis não é só a natureza do coelhinho, da arvorezinha, da chuva que cai. Não, physis é tudo que é tudo que existe. Physis é a palavra que dá sentido de toda a realidade, ok? Isso é muito etéreo, a gente vai trabalhando, a gente vai amadurecendo isso com o tempo, ok? Então, temos o nosso primeiro conceito, que é o conceito de physis. Nosso próximo conceito é o conceito de arché. Vou repetir, conceito de arché. Vocês podem estar na dúvida como se escreve isso, é só olhar no nosso PowerPoint, tá? A escrita. A palavra arché, ela é uma noção muito cara para a filosofia nascente. Pensem na palavra arqueologia, por exemplo. Nós temos aqui o sentido de ponto de partida. Arché é aquele elemento primordial. Reparem, esses primeiros filósofos que nós vamos estudar, eles buscavam a ideia de que tudo que é, toda a physis, né, tudo que é, possui possivelmente o mesmo ponto de partida, um elemento primordial. É como se eu pensasse assim, todas as coisas que existem a partir de um mesmo ponto de partida. Tudo existe algo que faz parte de todas as coisas que existem. A esse algo, a esse elemento primordial, a gente chama de arché. A palavra arqueologia, né? O que significa arqueologia? Arqueologia significa buscar as origens. Então, arché, buscar as origens. Não exatamente origem, mas o elemento primordial, o ponto de partida. Eu vou falar um pouco mais rápido esse final, mas eu estou no chat e no e-mail para vocês tirarem dúvida, ok? É porque eu só posso postar mais 3 minutos de aula para conseguir fazer o upload desse vídeo, tá bem? Agora a gente tem a ideia de cosmos. E essa ideia eu vou explicar da seguinte maneira e vocês vão me entender. Cosmos traz um sentido de organização, harmonia e racionalidade. Reparem, o grego, a filosofia nascente, precisa compreender que o mundo é racional e organizado. Por quê? Bom, seres humanos, nós que fazemos filosofia, nós somos racionais. Então, para compreender esse mundo que está fora de mim, eu preciso que este mundo também seja racional, seja organizado, seja harmônico. Para que eu consiga elaborar uma compreensão acerca do mundo, este mundo também precisa possuir uma organização, uma estrutura para que eu possa compreendê-lo. Eu só tenho como compreender, sendo racional como sou, eu só tenho como compreender um mundo que também seja racionalizável, que seja racional. Então, esse é um ponto de partida da filosofia nascente, né? Eu tenho um cosmos, eu tenho uma organização, ele tem um sentido, ele tem uma beleza, ele tem uma harmonia. E esse mundo que é organizado, harmonioso, racional, eu possa compreender esse mundo através da minha racionalidade, porque ele também é racional, é organizado, é harmonioso. Bom, o contrário dessa ideia de mundo do organizado do cosmos seria a ideia de caos, né? E o caos não é racional. Se o mundo fosse caótico, eu não poderia compreendê-lo, eu não poderia racionalizar. E para fazer filosofia, eu preciso da minha racionalidade, analisando outro elemento que seja racionalizável, organizado e harmonioso, certo? Como estamos chegando aos próximos dos 10 minutos, eu preciso deixar o próximo conceito
para o nosso chat, para o nosso e-mail, ou quem sabe eu inicio a aula que vem falando sobre o nosso último conceito, que é o conceito de logos, que nada mais é do que, se eu tivesse que explicar rapidamente, eu explicaria como logos, racionalidade, razão, tá bom, queridos? Boa semana para vocês, tirem dúvidas comigo. Até logo!